Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais os viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto de Elias, que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e o outro, e Eliseu passou. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar? Glória a Deus. Irmãos, como foi falado aqui a respeito de Elias, Elias foi um dos maiores profetas que nós encontramos na Bíblia. Elias ele foi levantado numa geração onde a voz de Deus era muito escassa no meio do povo. Por quê? Porque o povo estava em muita rebeldia. O povo de Israel estava num período de muita apostasia, de muita incredulidade. E teve certos momentos, algumas gerações do povo de Israel, que o Senhor de fato se calava. Que o Senhor permitia que algumas coisas acontecessem com aquele povo por consequência das próprias escolhas que aquele povo tinha. E quando Elias ele foi levantado no meio daquele povo, Israel estava na mão de um rei que tinha acabado de destruir o que tinha sobrado do povo de Israel. O povo de Deus até então, o povo de Israel, estava entregue na mão do inimigo. O inimigo vinha assolando aquele povo há muito tempo. E a voz de Deus já não era comum. Por quê? Porque o povo precisava sofrer. O povo precisava padecer algumas situações em decorrência de situações que eles mesmos procuraram, que eles mesmos buscaram. E ali o Senhor levantou Elias no momento em que o Senhor precisou o quê? Colocar as coisas no lugar. Por quê? O povo de Deus ainda era o povo de Deus. A casa de Israel ainda era a casa de Deus. Israel ainda tinha um dono. E apesar do povo padecer por conta das consequências das suas escolhas, chega um momento que o Senhor fala: não, agora eu preciso colocar as coisas no lugar. Agora eu preciso entrar e fazer do meu jeito. E ali o Senhor levantou Elias para que Elias pudesse bater de frente com o rei da época. Que ele pudesse ir de frente para colocar as coisas no lugar, para mostrar que Israel ainda tinha um Deus. O povo estava adorando a Baal, servindo outros deuses. Mas o Senhor levantou Elias para dizer: não, a minha coisa não é bagunçada. Israel ainda tem um Deus, o Deus que responde com fogo. Israel ainda tem um pai, Israel ainda tem alguém que olha para eles. E ali o Senhor levantou Elias. O ministério de Elias, irmãos, foi um ministério muito conturbado, de muitos acontecimentos, de muitos altos e baixos. Elias, ele era gente como a gente, ele tinha suas dificuldades, ele tinha suas crises, ele tinha suas tristezas, suas angústias. Mas ele tinha um ministério, ele tinha um chamado. Apesar de toda a sua luta, de toda a sua trajetória, de toda a sua dificuldade, tinha algo maior que o Senhor tinha instituído na vida de Elias. Que era o quê? Ele seria a pessoa que Deus havia levantado para colocar a casa de Israel no lugar. Meu Deus. Para mostrar para os profetas de Baal que ainda existia um Deus de Israel. A gente sabe que Elias foi, desafiou os profetas a clamarem ao Deus deles,
E o Deus que respondesse com fogo era o Deus de Israel. Aleluia. Porém, Elias sozinho enfrentou todos aqueles profetas. E o Senhor, na vida de Elias, provou que era Deus de Israel. Meu Deus. Através da vida de Elias, o Senhor provou que Israel não estava sozinho. Israel não estava abandonado. E Elias, ele tinha tanta autoridade da parte de Deus, que algumas coisas ele profetizava em nome do Senhor, e algumas coisas o Senhor fazia pela palavra de Elias. Para você ver o nível de intimidade que Elias tinha com Deus. Elias, ele enfrentou muitos perseguidores. Elias, ele enfrentou muitos que queriam matar, tirar sua vida, unicamente pelo fato dele fazer aquilo que o Senhor havia determinado na vida dele. Deus havia instituído que Elias fizesse algumas coisas e ele passou a ser perseguido por isso. E aí a gente vê que Elias, ele teve seus momentos pessoais de altos e baixos. Teve um momento que Elias, ele se posicionava, ele ia até perante o rei Acabe, ele se posicionava perante os profetas de Baal. Mas tinha um momento que Elias queria fugir, que Elias queria se esconder, que Elias não aguentava mais. Meu Deus. Por que, irmãos? Porque é completamente normal. O ser humano está sujeito. A gente tem os nossos dias de alegria, os dias que a gente está bem, que a gente está melhor. Mas tem dia que a gente não quer saber de nada, que a gente quer ficar quieto na nossa, que a gente quer se esconder, que a gente quer se livrar, que a gente não quer falar com ninguém. E com Elias não foi diferente. Elias também teve as suas vulnerabilidades. Elias também errou. Elias também desobedeceu. Elias também fez coisas além do que Deus havia mandado. Por quê? Porque ele era cheio de falho como nós. Ele tinha um monte de defeito. E muitas vezes Elias chegou, irmãos, a pedir a morte por não aguentar o tamanho daquilo que Deus havia colocado nas suas mãos. Meu Deus. O tamanho da responsabilidade que ele carregava. Aleluia. Porque pensa, você ser levantado em um ambiente onde a voz de Deus é escassa, onde o povo está adorando outros deuses, onde o povo já não adora, já não serve mais ao Deus de Israel, onde o povo não está mais nem aí para Deus. Imagine você ser levantado no meio disso e Deus falar assim, olha, é a tua vida que eu vou usar. Meu Deus. Só que você já tem os seus problemas, você já tem as suas situações, as suas crises. Aí Deus olha pra você e fala, mas é você mesmo que eu vou usar. E em meio a tudo isso, irmãos, Elias teve a responsabilidade, Aleluia. como profeta de Deus na terra, de colocar as coisas no lugar dentro do povo de Israel. E aí no meio da sua caminhada, irmãos, a gente vê que Elias, ele era meio solitário. A Bíblia não fala, tudo que ele fazia de forma sozinha. Ele sempre estava ali, movido pela autoridade de Deus. E aí a Bíblia fala em 1 Reis 19, onde ele encontrou um moço. Esse moço era Eliseu. E no capítulo 19 de 1 Reis, a gente fala sobre a vocação de Eliseu. Meu Deus. Eliseu não tinha um preparo. Eliseu não tinha uma estrutura. Eliseu não tinha, talvez, conhecimento necessário. Eliseu, ele estava despreparado. Só que ele tinha o quê? Uma vocação. Algo que Deus já tinha olhado para Eliseu e falou assim, quando eu tomar Elias da terra, alguém precisa continuar. E aí a Bíblia fala em 1 Reis 19, que Elias chegou a Eliseu e falou assim, olha, o Senhor tem coisas para você. E aí a Bíblia fala que a atitude que Eliseu teve naquele momento foi de se despedir dos seus pais, de largar os seus bens e de seguir a Elias. Irmãos, eu imagino a dificuldade que tenha sido para Eliseu naquele momento abrir mão de algumas coisas. Porque até então ele tinha uma vida, ele tinha sua família, ele tinha as coisas tudo no lugar. Meu Deus. E aí, por conta da vocação que o Senhor viu graça e entregou na mão de Eliseu, ele simplesmente teve que abrir mão da sua zona de conforto. Meu Deus.
Ele teve que abrir mão daquilo que ele estava acostumado, daquilo que ele tinha. E a gente sabe que sair da nossa zona de conforto não é fácil. A gente sabe que sair do lugar da onde a gente está habituado não é fácil. Mas Eliseu teve uma vocação e no momento que o Senhor falou, Eliseu, eu tenho algo para você, ele não pensou duas vezes, ele só falou pro profeta, olha, eu só vou ali me despedir, mas eu volto. Ele se atentou à vocação que o Senhor viu graça nele. E ele falou assim, eu vou seguir Elias. Eu vou seguir esse homem, sabe por quê? Porque eu tô vivendo uma época, imagino eu, onde Deus não tá usando quase ninguém. E se Deus tá vendo graça em mim, me usar, eu tô aqui. Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, eu vou. Eu vou ter que sair da minha zona de conforto, eu vou. Mas se o Senhor tá usando um profeta para chegar em mim, dizendo que eu tenho uma vocação, é que o Senhor viu algo em mim. E aí a Bíblia fala que a partir disso, Eliseu abriu mão das suas coisas para viver a sua vocação, para viver o seu chamado. E como eu falei, Eliseu não tinha um preparo, irmãos. Mas a partir do momento que ele passou a andar com Elias, ele começou a ver a forma com que Deus usava Elias. Meu Deus. A autoridade a qual Elias tinha para falar do Senhor. E ali começou o processo de aprendizado de Eliseu. Porque às vezes a gente acha que para a gente começar a exercer aquilo, a nossa vocação, a gente vai aprender da noite para o dia. Meu Deus. Mas não, precisou de um processo. Mas para esse processo acontecer, Eliseu precisou abrir mão de algumas coisas. Porque não adianta, irmãos, ele ter a vocação se ele quisesse continuar preso às coisas que não levavam em direção ao propósito. Meu Deus. Não adianta ele ter o chamado se ele não abrisse mão daquilo que estava prendendo ele lá atrás. Como é que ele ia viver o chamado, a vocação, aquilo que o Senhor havia separado para ele, se ele não abrisse mão da sua casa, da sua família, para viver o ministério? Meu Deus. Ah, Lohane, você está falando que eu tenho que abrir mão da minha família, da minha casa? Não, irmãos, eu estou dizendo de Eliseu. Aquela época, os profetas, eles eram itinerantes, eles não tinham casa, eles não tinham lugar fixo. Eles se hospedavam na casa das pessoas, as pessoas os recebiam dentro de casa, para que eles pudessem andar fazendo aquilo que o Senhor havia instituído na vida deles. Só que como que Eliseu exerceria essa função se ele ficasse preso a coisas que impediria dele executar essa tarefa? E aí Eliseu começou a andar com Elias. E eles vivenciaram muitos acontecimentos. Porque, como eu falei, o ministério de Elias foi um ministério de muitos altos e baixos. Foi um ministério, uma vida muito conturbada. E aí, irmãos, quando já estava para se encerrar o ministério de Elias na terra, Eliseu já estava há um tempo com ele. Eliseu já estava sendo moldado, Eliseu já estava sendo preparado para assumir. É tanto, irmãos, que em certo período da vida de Elias, ele se esconde numa caverna, porque ele tinha matado os profetas de Baal, algo que o Senhor não tinha determinado. Meu Deus. Ele estava num momento muito angustiante, um momento de crise, um momento de instabilidade emocional. E ele pediu a Deus que Deus o levasse, que Deus o matasse, que ele não era nem digno, que ele não era nada. E aí o Senhor falou assim, olha, Elias, sai dessa caverna, por quê? Porque você precisa voltar. Porque eu ainda preservei um povo lá em Israel que não se prostraram perante Baal. Eu preservei um povo lá em Israel que não negaram o meu nome. E você precisa ungir um que vai ficar no teu lugar. Aleluia. E aí Elias, ele precisou voltar, irmãos. E ali nos seus últimos momentos na terra, não posso dizer de vida, porque a gente sabe que Elias, a Bíblia nos afirma que ele foi levado aos céus. Glória a Elias Deus. não conheceu a morte. O
seus últimos momentos na terra, ele já estava ali meio que preparando a Eliseu, porque o período que Eliseu abriu mão da sua zona de conforto e começou a andar com Elias, ele começou a vivenciar o que Elias vivia, ele começou a passar pelo que Elias passava, ele começou a ver o sofrimento de Elias. E aí, quando Elias está para ir embora, ele virou para Eliseu e falou assim: Eliseu, o que é que você quer? Me pede alguma coisa para eu deixar aí para você como uma herança? E sabe o que eu acho engraçado, irmãos? A coragem de Eliseu. Porque a gente já sabe que o ministério de Elias não foi fácil. Que a vida de Elias não foi fácil. Falando na nossa linguagem, a gente vê que, se a gente lê as entrelinhas, muitas pessoas, muitos personagens na Bíblia sofreram de algum tipo de depressão, de instabilidade emocional. Mas Elias a história dele relata isso de uma forma muito clara. Sabe o que Eliseu pede? Porção dobrada. Aleluia. A coragem desse homem de ver tudo que Elias passou, de ver como Elias foi perseguido, de ver o que Elias sofreu, de como ele padeceu, a ponto dele pedir a morte. Eliseu vira para Elias e fala: Glória eu quero a Deus. porção dobrada do que você tem. Aleluia. Você tá entendendo a complexibilidade disso daqui? É forte. Ele podia ter pedido metade do que Elias tinha, que já ia ser difícil. Mas ele pediu o dobro. Alô, Raine, mas você tá falando da porção dobrada. É, irmãos, mas a porção dobrada vocês acham que é só bênção? Meu Deus. Talvez tudo que Elias viveu, ele viveria, e Eliseu viveria ainda o dobro do que Elias viveu. Meu Deus. Seja de bom, seja de ruim. Mas Eliseu virou para ele e falou assim: olha, eu quero porção dobrada daquilo que você tem. Aí sabe o que Elias fala? Ah, Eliseu, dura coisa você pediste. Uma coisa meio difícil você pediu. Meu Deus. Mas se você ficar aqui em vigilância e você ver o momento em que eu for tomado e que a minha capa for deixada, Meu Deus. você receberá conforme pediste. Meu Deus. E assim aconteceu. Tô Mas isso crendo exigiu assim. o quê? Vigilância da parte de Eliseu. Porque ele fez um pedido, irmãos. E não foi um pedido fácil. Não foi um pedido simples. Ele pediu algo muito complexo. Só que para ele receber, ele precisava estar o quê? Em vigilância. Meu Deus. Porque se ele não vigiasse no momento em que aquilo acontecesse, ele podia perder aquilo que ele havia pedido. Meu Deus. E aí a Bíblia relata que no momento que os cavalos, os carros e os cavaleiros passaram, tomaram a vida de Elias, Eliseu viu aquela situação, a capa de Elias caiu e Meu ele a Deus. tomou. Só que aí, irmãos, Eliseu começou, daí por diante, Aleluia. o seu próprio ministério. Glória a Deus. E o primeiro sinal que ele precisou para saber se ele havia recebido, ele fez uma prova com o Senhor. Ele estava perante o riacho. Ele falou: agora eu quero ver se o Deus de Elias me ouviu. Meu Deus. Agora eu quero ver se o Deus de Elias vai me atender. E a Bíblia diz que no momento que ele tocou com a capa de Elias, aquele riacho se abriu. Aleluia. E ele passou em terra santa. Meu Deus. O que eu acho engraçado é que daí, irmãos, Elias não viveu isso. O primeiro sinal que Eliseu viveu já foi diferente do que Elias tinha passado. E daí começou o ministério de Eliseu. Aleluia. Só que o que eu quero dizer pra vocês nessa noite é que Eliseu, ele fez um pedido ao Senhor, ao seu Senhor, que ele tivesse o dobro daquilo que Elias tinha, da porção dobrada.
E é assim com a gente faz às vezes alguns pedidos ao Senhor. E o que o Senhor espera da gente é que a gente seja em vigilância no momento dele conceder o nosso pedido. Porque se Eliseu não estivesse em vigilância, irmãos, ele teria perdido aquilo que ele havia pedido ao Senhor. Meu Deus. Só que aí, às vezes, o que a gente acha? Às vezes acha que a gente vai pedir agora e o Senhor vai responder agora. Meu Deus. Só que lembra que eu falei que Eliseu, ele já tinha uma vocação, mas ele não recebeu isso no momento que ele foi convocado pelo Senhor. Meu Deus, aleluia. Ele precisou passar por um processo. Às vezes a gente acha que a gente vai chegar ao Senhor e a gente vai fazer uma oração e o Senhor já vai resolver a nossa situação, já vai resolver o nosso problema, que tudo vai se solucionar. Não! Até Eliseu ter, irmãos, a sabedoria, a coragem, primeiro, de pedir porção dobrada do que Elias tinha. A sabedoria, irmãos, de ter a vigilância para ficar de olho no momento em que acontecesse o sinal de Deus. E a autoridade para viver aquilo que ele havia Meu pedido, Deus. lá atrás ele precisou abrir mão. Lá atrás ele precisou renunciar. Lá atrás ele largou um monte de coisa para viver algo que ele iria aprender. Lá atrás ele abriu mão da sua zona de conforto para andar com Elias e falar: agora eu vou aprender algo. Meu Deus. E ali, irmãos, quando ele abriu mão da sua zona de conforto, do que o prendia, do que o de repente não levava para o propósito, Meu Deus. que ele falou assim: eu vou grudar em Elias, porque eu sei que o Senhor viu algo em mim, que eu tenho uma vocação para fazer algo. Ele tirou de Elias o máximo que ele podia. Meu Deus, Aleluia. aleluia. Ele viveu ali, irmãos, os dias mais intensos, talvez, da sua vida. Pensa, uma época em que a voz de Deus era escassa no meio do povo. Meu Deus. E o Senhor viu graça em Eliseu e falou assim: Eliseu, eu tenho algo para você e eu vou colocar um Elias no teu caminho para te ensinar. Aí o Senhor pega Elias, o maior profeta da época, a pessoa que tinha a maior responsabilidade de Deus naquele momento, e coloca para andar com Eliseu. E ali Eliseu está tendo a oportunidade, irmãos, de viver coisas extraordinárias da parte do Senhor. Elias entrou na vida de Eliseu para ensinar a ele entender a vocação que o Senhor tinha na vida dele. Meu Deus. E quando Eliseu entendeu que o Senhor tinha algo para ele, ele falou: eu quero viver isso. Eu não vou me apegar com o meu passado, eu não vou me apegar com as coisas de frente. Se o Senhor viu algo em mim em tempos difíceis. Aleluia. E talvez, irmãos, o Senhor tenha visto em Eliseu algo que ele precisaria. Que o Senhor precisaria de um profeta na terra. Com uma iniciativa, com uma coragem que talvez outros não tivessem. Porque outros, talvez, andando uma semana com Elias, talvez não ia aguentar. Alguns andando 2 dias com Elias não ia suportar. Meu Deus. Mas o Senhor falou assim: olha, Eliseu, eu vi em você algo que eu sei que se eu colocar Elias para andar contigo, você vai crescer. Aleluia. E a coragem de Eliseu foi tão grande, irmãos, que quando Elias fala: o que você quer? Ele pede porção dobrada do que Elias tinha. Meu Deus. Aleluia. Talvez outro em outro lugar, outra pessoa no lugar de Eliseu jamais gostaria de viver o que Elias tinha vivido. Ah, Lohane, porque não é legal viver as coisas de Deus? É, mas e o preço? É. Nem todo mundo, irmãos, está disposto a pagar o preço. Porque o preço, irmãos, não é barato. Porque dói. Porque é difícil. Elias sabia o que ele tinha passado. E é por isso que ele vira para Eliseu e fala: Eliseu, dura coisa você pediste, viu?
Só que Eliseu, irmãos, ele já estava sendo preparado. Aquele processo que ele viveu com Elias, ele falou assim, olha, eu sei que vai ter dificuldade, mas eu sei que eu vou viver a plenitude do que Deus quer pra mim. Porque, irmãos, uma coisa que eu sempre falo, se for pra viver mesmice, se for pra pagar preço, se for pra passar luta, se for pra passar dificuldade, que seja pra viver a plenitude do que Deus quer pra gente. Porque às vezes a gente paga tanto preço, passa tanta luta e vive de mesmice. Meu Deus. A gente passa tanta dificuldade, passa tanta perseguição, é tanta coisa, e a gente ainda não tá vivendo o que Deus quer. Então, se for pra pagar preço, irmãos, se for pra passar por luta, que seja pra viver aquilo que o Senhor tem pra gente. Aleluia. Se for pra passar por dificuldade, que seja pra viver a plenitude da história que Deus escreveu pra nós. Porque não adianta a gente passar por dificuldade e viver parte da promessa, ou viver um pouco da promessa. Senhor, eu tô pagando tanto preço, então se for pra pagar preço, que seja pra viver aquilo que o Senhor quer pra mim. Se for pra pagar tanto preço, que seja pra viver a plenitude da história que o Senhor escreveu pra mim. Eu creio assim, Deus amado. Vamos parar, irmãos, de se conformar com a mesmice. Deus não quer isso para as nossas vidas. Deus quer que a gente viva plenitude. E quando eu falo viver plenitude, é dizer que as lutas vão acabar? Não! Elas vão continuar. Mas sabe o que é? Você vê o cuidado de Deus mesmo em meio às lutas. Aleluia. Porque luta, irmãos, a gente passa. Com Deus ou sem Deus. Luta a gente está sujeito a passar. A diferença é que quando a gente passa com Ele, a gente tem alguém que se responsabiliza. É verdade. A gente tem alguém para ajudar a carregar a nossa cruz. Agora, quando a gente passa sem Ele, irmãos, sinto muito em lhe dizer, vai pesar ainda mais. Vai doer ainda mais. Então Eliseu estava pedindo porção dobrada, sabendo que ia ter dificuldade, mas que ele ia ter também porção dobrada daquilo que o Senhor tinha reservado para ele. Eu creio assim. Que ele poderia passar a dificuldade, a luta que fosse. Nos ensina. Que ele poderia viver qual fosse a perseguição. Mas uma coisa ele tinha: eu posso viver perseguição em dobro, mas a minha vitória também vai ser em dobro. Aleluia. Imagine, Elias podia ter virado pra ele e falado assim: olha, você pediu uma coisa muito difícil. Ele podia ter falado: ah, então peraí, deixa eu refazer meu pedido. Mas não, ele insistiu naquilo que ele queria. Ele insistiu naquilo que estava no seu coração. Ele falou: não, é isso que eu quero. E independente da dificuldade ou da bênção, eu quero viver isso. Porque eu não tô sozinho. Eu não tô sozinho. E a prova que ele fez, irmãos, estava ali. Depois que Elias foi tomado, ele já fez prova com o Senhor e o Senhor respondeu. Coisa linda. Porque ele já estava convicto, irmãos. Antes mesmo de acontecer, ele já estava convicto de que o que ele viveria seria coisas extraordinárias. E aí eu digo a vocês, Eliseu, ele sofreu muito, irmãos. Mas também o Senhor fez grandes coisas através da vida dele. O Senhor cuidou de Eliseu, o Senhor preparou tudo que Eliseu precisava. Eliseu chegava em um lugar, o Senhor preparava lugar para ele dormir, lugar para ele comer. O Senhor fazia de tudo pela vida de Eliseu. O Senhor usava Eliseu em coisas assim à distância. O povo falava assim: olha, tem um profeta, vai lá. Não precisava não, pela palavra de Eliseu o Senhor operava um milagre. Aleluia. Então pensa, às vezes a gente pede, só que às vezes a gente pede sem convicção. Meu Deus. E isso é um problema. Porque às vezes a gente pede, a gente não acredita naquilo que a gente está falando, irmãos. Se você pede algo a Deus, tenha a convicção daquilo que você está pedindo.
Se você coloca algo nas mãos do Senhor, tenha a convicção que Ele vai te responder. Aleluia! E não importa, irmão, se você está pedindo algo difícil. Não importa se você está pedindo algo difícil, algo duro. O que o Senhor diz, fica só na vigilância. Para que você não perca a oportunidade de receber aquilo que o Senhor quer te entregar. Para que você não perca o momento que o Senhor tomar a vida do profeta e entregar aquilo que você pediu nas suas mãos. Porque Eliseu, irmãos, no momento que ele reconheceu a sua vocação, Meu Deus. talvez ele não tinha preparo nenhum. Mas o Senhor colocou Elias no seu caminho para o ensinar. O Senhor colocou Elias no seu caminho para mostrar para Eliseu o que Deus podia fazer. Aleluia! O Senhor colocou um Elias no seu caminho para falar: olha, Eliseu, você tem uma vocação. Através Glória da tua a Deus, vida, o aleluia. Senhor quer fazer. Através da tua vida, o Senhor quer operar. Olha, Eliseu, o povo pode te zombar, o povo pode não te dar crédito. Você sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que depois que Eliseu recebeu porção dobrada, o povo zombava dele. Vocês acham que porque o profeta pediu porção dobrada ele era respeitado? Não! O povo não dava nada por ele. Mas ele tinha algo que ninguém nunca tinha pedido ao Senhor. Meu Ele Deus. tinha recebido algo que ninguém ali tinha, que foi porção dobrada do Espírito Santo. Meu Deus. Aleluia! E embora, irmãos, a Bíblia diz que certa feita Eliseu estava subindo e o povo começou a zoar ele porque ele era calvo. E por causa de uma palavra que Eliseu falou no nome do Senhor, a Bíblia diz que os ursos vieram e devoraram todo aquele ombros. Meu Deus. Porque não importa, irmãos, não importa quem você é, não importa se você é pequeno, se você é grande. Saiba que o Senhor, Ele responde aquilo que você pedir se a gente ficar em vigilância. Eliseu, ele recebeu porque ele vigiou. Eliseu, ele recebeu porque ele enxergou o momento, a oportunidade certa. Aleluia! A questão é que às vezes a gente pede, mas a gente não tá vigiando. Meu Deus. A gente pede, mas a gente não tá atento. A gente pede, mas a gente dispersa. Aí acontece a situação Meu Deus. que a gente perde a oportunidade de receber. Eliseu, ele recebeu por quê? Ele vigiou, ele ficou em vigilância, ele ficou atento àquilo que Elias tinha falado. Ele falou: eu vou prestar atenção, porque eu quero receber aquilo que eu pedi. Então peça, porque a gente serve um Deus que tem poder de responder. Aleluia. Mas a gente só recebe quando a gente está o quê? Em vigilância. Aleluia! Elias falou para Eliseu: olha, você vai ficar aqui, vai acontecer assim, e se você ficar aqui nessa posição, você vai receber conforme pediste. Aleluia. O problema é que às vezes a gente pede e quer sair da posição. Meu Deus. A gente pede e não fica em vigilância. A gente pede e não dá ouvido ao que o profeta falou. Mas o Senhor está dizendo: eu sou um Deus que respondo. Aleluia. Você está pedindo? Ah, mas está sendo um pedido difícil. Está sendo um pedido duro. Mas fica na posição que o Senhor te chamou. Fica na posição, fica em vigilância. Fica onde o Senhor te colocou. Que na hora certa, no momento certo, a oportunidade vai passar e você vai enxergar. Você não vai perder a oportunidade. A oportunidade vai vir diante dos seus olhos se você permanecer na posição. Oh, aleluia. Nessa noite, irmãos, a gente venha se lembrar que a gente serve um Deus que responde. Que apesar das consequências, às vezes, de um pedido duro, Ele é um Deus que está com você. Aleluia. Talvez a luta venha em dobro, mas a vitória também é em dobro. Aleluia! Esse pedido de Eliseu não foi para qualquer um, não, irmãos. A gente não vê ninguém mais na Bíblia pedindo porção dobrada. Porque deve ter sido uma luta travada a um preço muito alto.
mas também o que ele vivenciou da parte de Deus. Aleluia. Ninguém podia tirar dele a experiência. Ninguém podia tirar dele o privilégio de viver aquilo que o Senhor respondeu. Glória a Deus. Sabe o que é Eliseu falar, testemunhar? Olha, eu pedi algo ao Senhor. Eu fiquei na condição. Eu fiquei em vigilância e eu recebi. Olha o testemunho, irmãos, que ninguém podia tirar de Eliseu. A história que ele viveu, ninguém podia apagar. Aleluia. Porque ele viveu. Não é história de conto de fadas. Eliseu viveu. Mas até ele chegar, irmãos, nessa posição, ele precisou do processo. Ele precisou abrir mão lá atrás. Ele precisou renunciar lá atrás. Ele precisou grudar em Elias e falar: eu quero aprender de Deus. Eu quero saber o que esse Deus faz. Eu quero saber por que esse Deus me chamou. Eu quero saber como que esse Deus quer me usar. Eu estou aqui disposto, eu estou disponível. Esse Deus me chamou, eu renuncio às minhas vontades, eu renuncio aos meus desejos, eu abro mão de tudo para viver o que esse Deus viu em mim. Glória a Deus. Aleluia. Eu abro mão daquilo que for para viver o que o Senhor quer para mim. Meu Deus. E ali Eliseu grudou em Elias, aprendeu tudo quanto o Senhor tinha a ensiná-lo, viu e vivenciou histórias com um dos maiores profetas dessa Bíblia. Teve o privilégio de aprender com um dos maiores profetas que se viu em Israel. Meu Deus. E aí o Senhor o preparou que no momento certo, que ele já tinha aprendido, que ele tinha vivido o processo, que ele tinha visto tudo que Elias passou, e ele não se acovardou, muito pelo contrário. Ele teve coragem de pedir a mais daquilo que Elias vivenciou. Ele teve coragem, irmãos, porque talvez o Eliseu, apegado às coisas do passado, não teria essa maturidade para pedir. Então entenda que o processo de aprendizado de Elias e Eliseu serviu para amadurecer. E no momento que ele já tinha maturidade suficiente para falar: não, eu quero isso, independente das consequências, eu quero viver o que o Senhor quer pra mim. Aleluia! O Senhor respondeu aquilo que ele havia pedido. Porque o Senhor precisava levantar alguém para continuar o ministério de Elias. E olha como Deus faz, ele não erra. Ele escolheu Eliseu a dedo, irmãos. Aleluia. Ele foi lá, ele podia ter escolhido tantos outros. Glória a Senhor Deus. Eliseu, eu sei que você, porque o Deus, ele conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Ele sabia que Eliseu não ia ser o profeta que ia andar uma semana com Elias e ia parar. Meu Deus. O Senhor sabia que Eliseu não ia andar um mês com Eliseu e na primeira perseguição ele falava: eu vou voltar para casa dos meus pais. Meu Deus. O Senhor sabia que Eliseu tinha uma coragem que a partir do momento que ele encontrasse a maturidade espiritual, ele ia estar pronto Aleluia. para receber. Porque o Senhor não tem prazer em quem volta. Eliseu, vendo tudo que Elias passou, ele teve a oportunidade de voltar ou não? Ele teve a oportunidade de falar: quero isso pra mim? Não. Teve ou não teve? Teve. Mas ele teve coragem, irmãos, de passar tudo que passou com Elias e ainda pedir pra viver o dobro do que Aleluia. Ah, Jesus. Jesus. o Senhor não tem prazer, irmãos, em quem volta pra trás. A Bíblia fala sobre Ruth, Orfa e Noemi. A Bíblia fala que aquela mulher perdeu o seu marido, seus 2 filhos, e ficou as suas noras. E aí Noemi virou para elas e falou assim: olha, vão para casa das suas famílias. Ruth falou assim: não, aonde tu fores eu irei. Aleluia. O Deus que você servir eu servirei. A tua casa será a minha casa, o teu Deus será o meu Deus. E órfã, irmãos, ela voltou. Ninguém mais nem ouviu falar em órfã.
Mas o Senhor, Ele coloca algumas pessoas no nosso caminho pra gente se preparar, pra gente se moldar, pra gente se fortalecer, Meu Deus. pra gente se preparar, pra gente ver que o Senhor é um Deus que faz, pra gente não se acovardar. Glória a Deus. Algumas pessoas o Senhor coloca no nosso caminho para servir de exemplo, pra gente ver que o Deus que faz na vida dele faz na nossa também, e que no momento, na hora certa, o Senhor Ele também pode nos usar, que no momento, na hora certa, o Senhor responde aquilo que a gente pedir. Mas a gente primeiro precisa abrir mão, Aleluia. sair da nossa zona de conforto, Glória a Deus. deixar para lá tudo que nos afasta do propósito, É. aprender na caminhada, aprender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, aprender aquilo que o Senhor viu em nós, entender o nosso chamado, entender a nossa vocação. Porque no momento que nós pedirmos, nós estivermos preparados, estivermos em vigilância, Aleluia! estivermos na posição, o Senhor Ele responde, Aleluia. o Senhor Ele cumpre. Glória a Deus. O Senhor, Ele faz aquilo que a gente pede. E não só porque a gente pede, viu? É porque lá atrás o Senhor viu algo em Eliseu. É. Porque em Eliseu já existia uma chamada. Porque em Eliseu já existia uma vocação. E quando, irmãos, a gente se alinha à vontade de Deus, quando a gente se alinha ao propósito, quando a gente se alinha àquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, as coisas começam a acontecer. Verdade. Porque o Senhor já tinha uma vocação na vida de Eliseu. Mas foi Eliseu quem pediu. Foi Eliseu quem falou, eu quero. E no momento que ele estava alinhado, a vocação, aquilo que o Senhor já tinha instituído na vida dele, aconteceu. Aleluia. Amém? Guarde essa palavra no coração de vocês. Creio que o Senhor vai falar ainda mais no coração de vocês através dessa palavra. Meditem. Saiam daqui e fiquem pensando. Meditem na palavra do Senhor. E tudo que foi lançado aqui do altar nessa noite, desde o início do culto. Porque às vezes, irmãos, a gente ouve a palavra do Senhor, a gente toma posse aqui, mas a gente vira as nossas costas, parece que a gente esquece Meu Deus. de tudo que foi dito sobre as nossas vidas. Não esqueça. Guarde essa palavra no coração de vocês. Leve para a vida de vocês. Saiba que o Senhor viu graça em vocês. Vocês não estão aqui por acaso, vocês não estão aqui por engano. Vocês estão aqui porque o Senhor os trouxe. Vocês estão aqui Aleluia. porque o Senhor os chamou, porque o Senhor os escolheu. O Senhor sabe a necessidade do coração de vocês. Talvez nem vocês entendam, nem vocês consigam decifrar o que está se passando no coração de vocês. Talvez vocês estão tentando encontrar o seu propósito, tentando entender o que Deus quer para vocês. E se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, o Senhor está dizendo, eu tenho um propósito para a tua vida. Eu quero que a tua vontade se alinhe à minha vontade, porque eu quero fazer, eu quero cumprir. Eu quero que o teu coração esteja em retidão ao meu propósito. Porque o Senhor, Ele tem prazer em responder. O Senhor tem prazer em fazer, irmão. Aleluia. Eliseu já tinha uma vocação, mas no momento que ele pediu e ficou em vigilância na posição que o profeta havia falado, o Senhor respondeu. Aleluia. Talvez você não entenda o que o Senhor quer para a tua vida, Meu Deus. mas saiba que algo Ele viu em você. Aleluia. Que algo Ele viu graça em você. Glória. Tente descobrir o que é. Grude em um Elias, aprenda do Senhor aquilo que o Senhor tem a te ensinar. E no momento que você entender o propósito de Deus para a tua vida, saiba que Ele responde. Aleluia. Saiba que o Senhor tem prazer em fazer, em realizar tudo quanto Ele tem preparado para nós. Amém? Fique de pé. Aleluia. Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Espírito oração, Santo irmãos, de Deus. vou pedir para que vocês peçam ao Senhor, para que a partir de hoje Ele mostre o que o Senhor quer para a vida de vocês. Porque Ele mostra. Eu quero que nessa noite vocês peçam ao Senhor para que
coração de vocês estejam alinhado à vontade dele. Para que ele possa fazer, começar a cumprir o que eles têm reservado para a vida de vocês. Feche os seus olhos e faça essa oração de verdade. Não quero que você feche só os seus olhos e fique só em concordância, não. Eu quero que você peça ao Senhor te mostrar. Senhor, Deus querido, Deus maravilhoso, Pai. nós estamos Senhor, aqui, neste Senhor, momento, na Tua vem de encontro, presença. Jesus, a Tua Pai, nós estamos aqui perante a Tua presença. Jesus, vem de encontro a este Nós te agradecemos por essa palavra. Vem de encontro a Nós cada queremos um te que se pedir, encontra Senhor, que o presente Senhor neste nos lugar. mostre. Senhor, A vem de partir encontro a de cada um hoje, neste Senhor, momento. qual é o Teu Ai, propósito Espírito para Santo, todas coloca, nós. Senhor, as Tuas Que o Senhor mãos. mostre, Derrama, abra Senhor, a os Tua nossos olhos para que presença, nós Pai. vejamos Visita, Senhor, aquilo a que o cada Senhor um. tem preparado Toca, para Jesus, nós. neste momento sobre Para cada que nós pedido, venhamos estar, sobre Senhor, tudo na aquilo que eles posição. precisam da Tua Para que o parte. nosso coração Jesus, venha derrama a estar Tua alinhado. graça, Tua Para que o nosso bênção. coração venha Eu estar creio, alinhado à Tua Pai, eu creio, vontade. Pai, no Teu Que nós viemos Eu estar creio, na Pai, na Tua posição. Que nós vontade, viemos meu estar Deus, em sobre essas vigilância. vidas. Para que no Aleluia, momento que o Senhor responder aquilo a qual nós temos pedido, Meu para no Deus. momento que o Senhor responder aquilo a qual nós temos entregado em Tuas mãos, nós viemos enxergar e que a oportunidade não venha passar diante dos nossos olhos. Pai, nos mostra qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Deus, Coloca, eu oro Senhor, pela as Tua Tuas igreja. mãos, Eu te Pai. peço que nessa noite o Senhor mostre a cada um a Tua vontade, Senhor, para cada um deles, Pai. E que a vontade dos Teus filhos se alinhe a Teu propósito. Para que o Senhor cumpra, Deus, tudo conforme o Teu querer, tudo conforme a Tua vontade. Assim nós pedimos em Teu nome, Senhor, confiando na resposta, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. As palmas são para o Senhor. Aleluia. Nós temos ainda 3 minutinhos. Eu quero convidar as duas aqui para louvar o Senhor. Amém? A Grace e a Evelyn. Vamos louvar o Senhor. Vou desligar aqui.